O capítulo começa com Deku sentindo o mesmo sentimento de Jaku, quando viu Tenko bem no fundo. Ele tenta impedir a tragédia, mas já é tarde. Tenko acaba matando seu cachorro e nesse exato momento que sua irmã chega. Ela fica assustada ao ver que seu irmão havia matado o cachorro e começa a gritar em desespero. Tenko então decide pular em cima dela. Só que é neste momento que o Deku se transforma em uma criança e segura as mãos de Tenko para impedir a decadência, para impedir com que a irmã do Shigaraki fosse morta, antes que o garoto pudesse matar Hana. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 418 do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, mais uma cravada aqui no canal do Geek Brasil. A gente vai conversar sobre todos esses detalhes, mas eu acredito que você que tá acompanhando a reta final de Boku no Hero já tá sabendo o que rolou. A gente já previu que ele iria voltar. Eu acho que foi 2 capítulos depois, já está de volta. Ele está de volta e a gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Cara, é muito importante você se inscrever no canal do Geek Brasil. Tem muita gente chegando aqui no canal, dando like, deixando um comentário, falando sobre a sua perspectiva de Boku no Hero, mas não se inscrevendo. Então clica aí no botão de se inscrever, que não custa nada. E você também pode acompanhar a minha novel Que Haja Luz. A novel Que Haja Luz é uma história escrita por mim, juntamente com os inscritos que fizeram os seus personagens. A gente acaba abordando algumas mitologias, como grega, nórdica, egípcia, todos esses contextos numa história só. E você pode acompanhar lendo através do link na descrição ou diretamente no Tapas, pesquisando por Que Haja Luz. Vai lá acompanhar a novel do Geek Brasil e você aprimora ainda mais seus conhecimentos de mitologias e ainda se diverte com uma boa, com uma boa história. Eu acredito que sim. Deku então começa a decair, mas como este é um mundo imaginário, ele só precisa continuar visualizando suas mãos, segurando as mãos de Shigaraki. Ele não solta e começa a chorar, segurando as mãos do garoto. Tenko pergunta por que ele está fazendo isso e Deku, com os olhos cheios de lágrimas, diz que é porque ele está chorando. Tenko diz que escolheu matar sua família e destruir aquela casa. É o que ele fica dizendo a si mesmo, porque senão nunca entenderá por que nasceu dessa forma. Deku sente as emoções do Tenko vindo diretamente para ele e diz que ainda não pode soltar sua mão, o que faz ele se lembrar de uma frase da Nana para ele que a parte mais sensível do corpo do Tenko está sendo tocado e que Deku não pode soltá-la agora. Ódio e cartaz e tristeza e confusão estão equilibrados dentro do Tenko e ele manda o Deku ir embora. E se lembra de todas as pessoas que ignoraram sua mão na rua. Mas Deku diz que sente alívio quando alguém segura sua mão. Assim como ele se lembra de Ida durante o resgate do Deku Dark, quando o personagem acabou lhe salvando. Deku então diz que é por isso que ele está naquele lugar. Deku e Tenko começam a desaparecer e na página seguinte vemos Tenko brincando com 2 crianças no parquinho. 2 garotos chamados Minkun e Tomo-chan surgem para brincar com Tenko. Tomo-chan diz que Tenko pode jogar com o All Might e assim sorri. A gente começa a observar essa cena de uma forma interessante, porque se nós voltarmos para o flashback do Shigaraki, quando conta um pouco sobre o passado dele, o Tenko, ele é colocado de castigo porque estava brincando de super-herói e seu pai havia proibido de brincar de super-herói. E quem havia entregado o Tenko de que estava brincando de super-herói era um homem misterioso com um chapéu de coco. E como nós sabemos, esse homem misterioso com o chapéu de coco não é o vilão da Família do Futuro, mas sim o vilão de Boku no Hero,
que é o All for One. Marquem esse ponto porque é extremamente importante essa conversa do Shigaraki com esses dois amiguinhos e provavelmente é o que vai ser revelado nos próximos capítulos de uma forma muito importante. E só um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, no capítulo 361, quase 50 capítulos atrás, quando o Mirio fala que o Shigaraki não tem amigos, o Tenko parece tomar o controle do corpo do Shigaraki e fala: não, eu tenho amigos sim, eu tenho amigos e um deles te chama Minkun e o outro te chama Tomo. Então esses são os dois garotos na qual o Shigaraki estava se referindo lá no capítulo 361. Lembre-se de cruzar os pontos. Flashback do Shigaraki, nós temos ali a forma de um homem misterioso dedurando ele que estava brincando de heróis, criando um rancor, criando ainda mais raiva dentro da família. O Shigaraki agora falando sobre esses garotos brincando de heróis, carregando a camiseta do All Might. Tem coisa aí, tem muita coisa aí e isso vai ser revelado nos próximos capítulos. Tenko apenas diz que ele é um vilão, que odeia e destrói todas as coisas. O pequeno Tenko, que estava ao lado do Deku, volta e atrás dele vemos toda a Liga dos Vilões. Twice, Dabi, Toga, Mr. Compress e Spinner surgem ao lado dele como se estivessem reforçando a sua escolha. Tenko diz que mesmo que todo o seu ódio desapareça e que ele fique vazio, ainda precisa se tornar um herói para todos os vilões, para todos aqueles que querem a desgraça e o caos deste mundo. Nós então vemos algumas pessoas torcendo para que Shigaraki destrua o mundo. E um policial diz que os dedos estão desaparecendo, que tudo aquilo parece estar sendo contornado. Assim que as coisas estão começando a melhorar, tudo fica preto. Vemos então Kotaro Shimura conversando com um homem misterioso de uma construtora. Shigaraki diz que não sabe que memórias são essas. E Deku também percebe que essas memórias não são de Tenko. Vemos o pai do Shigaraki encontrando um homem estranho na rua. Sua face não é revelada e eles começam a ter uma conversa. O pai do Shigaraki reconhece o homem após ele ser chamado de Sr. Shimura e diz que o homem é da construtora Koga. O homem acredita que o pai do Tenko está sofrendo de dores nas costas e que se ele quiser pode lhe apresentar a um médico. Ah, seu Correio! Ah, seu Correio! E não é que o All for One manipulou toda a família do Tenko. Eu já tinha dito isso aqui. Eu já tinha comentado isso aqui. Ou seja, tudo que nós estamos visualizando agora, através dessa conversa do pai do Shigaraki com o All for One, é por causa das memórias do All for One. E elas estão se misturando com as memórias do Shigaraki e é por isso que o Deku consegue vê-las, porque as memórias do One for All e do All for One estão se misturando, estão interagindo. E agora um pode ver a memória do outro. Se o Deku pode ver a memória do Shigaraki e do All for One, eu acredito que o All for One também verá as memórias do Deku. Lembrando aqui mais uma vez que o All for One dentro da mente do Tenko não foi morto pelo Shigaraki, ele foi subjugado. E eu tô cantando essa bola, ó, há bastante tempo que ele iria ressurgir. Eu tô cantando essa bola há algum tempo de que ele iria ressurgir. E meus amigos, estamos prestes a chegar neste momento. Temos uma transição e vemos o pai do Tenko e do All for One conversando naquilo que se parece a casa do vilão. O All for One então lhe pergunta sobre a individualidade do Tenko e Kotaro responde algo como ainda é, mas a fala não é finalizada. O que parecia que o Kotaro estava dizendo é que a individualidade ainda não havia despertado ou que não tinha ainda ali algum contexto para ter uma certa afirmação. Mas a fala ela não é finalizada porque é neste exato momento que uma cabeça gigantesca surge de dentro da casa e devora Tenko, acabando com todo o alcance que o Deku estava tendo com o garoto. Se trata do All for One, que tinha sido subjugado pelo Shigaraki, que havia surgido agora para acabar com esse momento melodramático entre Shigaraki e Deku.
O que foi que eu falei? O que eu disse? Aí está o desgraçado mais uma vez em cena para atormentar ainda mais a vida dos portadores do One for All. Ele chama Tenko de um receptáculo idiota. Ele chama o Deku de garoto inútil e que estava prestes a fazer Shigaraki desistir. All For One diz que Tenko quer ficar mais forte, mas nunca se livrou de sua fraqueza e termina chamando Tenko de idiota. E ele diz que até hoje Tenko nunca tomou uma única decisão sozinho e esculacha o garoto lhe devorando totalmente. E a história virou exatamente como eu tinha previsto. Iríamos ver toda a cena da destruição da casa do Tenko, Deku iria intervir e eles encontrariam o All For One dentro da casa. Agora com o All For One engolindo o Shigaraki mais uma vez, é ele que está no controle do corpo e está com o poder de todas as individualidades do One For All. É a construção final para o vilão. Eu sempre comentei sobre a possibilidade do Shigaraki ter matado o All Might, o All For One, depois da luta em Kamino, o que consagraria ele como o vilão final da história, como o grande vilão da história. Mas essa nunca foi a intenção do Kohei, de fazer o Shigaraki o vilão final de Boku no Hero. Tenko sempre foi uma marionete nas mãos do All For One. Agora veremos o quão profundas são as raízes do All For One na sociedade. E da mesma forma como ele conhecia o pai do Tenko, All For One pode ter conhecido alguém por aí também, um trabalhador comum que tinha um filho sem individualidade, Hisashi Midoriya. Da mesma forma que Endeavor foi manipulado, que Kotaro foi manipulado, Hisashi Midoriya também deve ter sido manipulado pelo All For One. Isso tudo porque o All For One estava em busca de um receptáculo para conseguir roubar o One For All e, como vimos no passado do Dabi, ele tinha várias crianças em seu planejamento. Se o Deku era acompanhado de perto pelo Dr. Garaki, da mesma forma como as demais crianças, isso quer dizer que as raízes do All For One estavam espalhadas em todos os cantos da sociedade em busca de um receptáculo. Seja em uma família super rica como o da Aoyama, seja de um empresário bem sucedido como o do Kotaro, seja até mesmo do herói número 2 da sociedade como Endeavor, ou até mesmo uma pessoa simples como Hisashi Midoriya. Se a teoria de que o All For One não é mesmo o pai do Deku por ficar chamando o Izuku toda hora de criança imbecil for descartada, que acaba deixando a gente realmente de cabeça avoada, porque por mais se a gente for colocar aqui o paralelo do Darth Vader com o Luke, a gente nunca viu o Darth Vader chamar o Luke de imbecil ou coisa do tipo. Se tivesse realmente esse paralelo de que o All For One seria o pai do Izuku, a gente pode ter colocado então a ideia de que Hisashi Midoriya pode ter descoberto a identidade do All For One e quando foi revelar a alguém importante, acabou sendo morto. Não dá pra dizer que ele trabalhava com o All Might, porque senão o All Might iria reconhecer esse nome, iria falar alguma coisa para o Deku, mas dá pra pensar que o Hisashi Midoriya teve um contato próximo ao All For One e acabou descobrindo alguma coisa importante dele. E como sabemos, seria fácil demais para o All For One manipular toda a história do Hisashi, da forma como ele se tornou alguém que trabalha no exterior, mandando assim dinheiro todos os meses para a família do Izuku para que sua morte não levantasse suspeitas. Mas seja o que for, chegou a hora de revelar mais sobre o passado do Midoriya e assim observarmos o quão conectado o All For One está a ela. Deku, na sua forma criança, está sem os seus dois braços, sem suas individualidades e terá que lutar com um monstro absurdo na forma do All For One. O quanto isso é real, o quanto isso é imaginário, é o que a gente vai descobrir no próximo capítulo. Mas como nós vimos no capítulo passado, qualquer ataque, qualquer situação pode levar Izuku à morte.